Muito bem, galerinha. Tudo bem com vocês? Pessoalzinho do primeiro ano, tudo tranquilo? Para quem não sabe, opa, tá na página errada. Para quem não sabe, meu nome é Sérgio, a matéria é física e eu amo a física e a Sara também. Ó, fazer sozinho tudo isso aqui às vezes fica um pouco confuso, mas eu vou me achar aqui tranquilamente. Meus amigos, seguinte, o que vai cair nessa prova do segundo bimestre? Vai cair MOVE. Então esse vídeo aqui é para fazer uma revisão de MOVE para a prova, tá bom? Então eu não vou ficar gastando muito tempo dando teoria, explicação da teoria. Vou fazer uma revisão rápida das fórmulas e a gente já vai partir direto para exercício, tá bom? Se você quiser, tem no meu canal as aulas completas do movimento elemento variado, com aulas de gráfico, todo o conteúdo, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link aí de algumas aulas de Move, mas tem todas elas, são umas 8 aulas ao todo, tá? Com todas as aulas de gráfico, tudo que tem para ver, tá bom? Então vamos lá, gente, vamos começar então. Ó, revisão rápida aqui, galera. Revisão rápida de Move é o seguinte: movimento uniformemente variado. Deixa eu só pegar aqui a caneta. Então você tem que lembrar o seguinte, galerinha. No Move, a velocidade é variada. Mas ela não pode variar de qualquer maneira, porque a aceleração tem que ser constante. Então, no Move, é um movimento em que a velocidade ou aumenta o tempo todo, ou diminui o tempo inteiro, porém com aceleração constante. Nós temos aqui, galerinha, 4 equações do Move. Vamos lembrar a primeira? V igual a V0 mais AT. Né? Esse V é velocidade, unidade metro por segundo. Esse V0 é a velocidade inicial, unidade metro por segundo. O A é a aceleração, a unidade metro por segundo ao quadrado. E o T, tempo, dado em segundos. Então, em colorido aqui, para você se ligar, qual é a principal utilidade dessa equação? Ela relaciona a velocidade com o tempo. Segunda equação, gente, vai relacionar espaço com tempo. É o nosso famoso sorvetão. S é espaço, é posição, é local, dado em metros. S0 é espaço inicial, é o local em que o objeto começa, dado em metros também. V0 é a velocidade inicial, dado em metro por segundo. T é tempo, dado em segundo. A é aceleração, em metro por segundo ao quadrado. E o T é tempo. Aqui nós temos a terceira equação, galerinha, que relaciona velocidade com deslocamento, tá? É a famosa equaçãozinha de Torricelli. A grande vantagem dessa equação é que ela não tem o tempo. Então, se você está querendo saber velocidade ou ΔS, mas não foi dado o tempo, essa equação ela ajuda você a matar o exercício mais rápido. Senão você vai ter que usar uma dessas duas de cima para descobrir o tempo, para depois usar a outra equação. Tá bom? Então, V quadrado igual a V0 quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS. E aqui nós temos a quarta e última equação, que ela é especialmente útil se você quiser descobrir o ΔS, ou o tempo, ou as velocidades, e não for dada a aceleração. Então, não tem a aceleração. Essa equação ela é especialmente útil quando você quiser descobrir alguma coisa e a aceleração não foi dada. Tá bom? Então, com essas 4 equações, galerinha, dá para matar aí todas as questões de MOVE. Algumas são mais simples, outras mais trabalhosas. Vamos lá? Primeiro exercíciozinho, gente. Um automóvel possui velocidade. Deixa eu só ver aqui que cor que eu vou usar aqui. Vou usar uma cor branca. Né? Possui velocidade. Cor branca, tá aqui. Possui velocidade inicial 20 metros por segundo. Então ele está deixando claro que a velocidade inicial, 20 metros por segundo, ao avistar um semáforo vermelho à sua frente, o motorista freia o carro, imprimindo uma aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então ele está freando, por isso que a aceleração é negativa, quando a velocidade é positiva. A distância mínima necessária para o objeto parar
Então, se no final ele parou, a velocidade final é zero. Então, a pergunta é a distância? Então, a pergunta é o ΔS, galera. Bom, ΔS é o que nós queremos, velocidade final eu sei, velocidade inicial eu sei também. O que não foi dado? O tempo. Então, aqui, ó, para quem tem dificuldade na matéria, ó. Então, ΔS tem nessa equação, e aqui, ó, espaço final menos espaço inicial vira ΔS. E tem na última de baixo também. Mas não foi dado o tempo, galera. Então não tem jeito, tem que ser o Torricelli. O Torricelli que vai nos ajudar. Ok? Então vamos lá. Velocidade final ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Então agora a gente vai substituir. No final o objeto parou, então a velocidade final é zero. No início a velocidade é 20 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que é menos 2, e o ΔS é a pergunta, né? Então vai ficar 0, 20 ao quadrado é 400, mais com menos dá menos, 4 ΔS, esse menos 4 ΔS vai para o outro lado, fica 4 ΔS positivo, então ΔS é 400 sobre 4, ou seja, 100 metros. Beleza, gente? Aplicação de fórmula, tá? Então o lance é você identificar qual é a fórmula que é útil para vocês. Existem 4 para te ajudar. Uma delas vai servir para você. Na pior das hipóteses, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade de interpretação, vai testando uma até chegar naquela que vai funcionar melhor. Tá bom? Então vamos lá, gente. Vamos então agora para a próxima questão. Um ciclista movimenta-se de bicicleta partindo do repouso. Sempre que tem a frase partindo do repouso, significa que a velocidade inicial é zero. Muito bem. E mantendo uma aceleração constante de valor 2 metros por segundo ao quadrado. A aceleração, 2 metros ao quadrado. Depois de 7 segundos, então a pergunta é, ele está te dando o tempo 7 segundos, qual é a velocidade atingida? Então ele quer saber a velocidade final. Meu, é só olhar na equação. O cara te deu o tempo e você quer a velocidade? Olha lá, aqui, ó, né? O cara te deu o tempo e você quer a velocidade. É a primeira equação, não é isso? Vamos lá, então. Velocidade final é velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. A velocidade final nós queremos, a inicial é 0, mais a aceleração vale 2 e o tempo vale 7. Então, velocidade final, 14 metros por segundo. Deu para entender, galera? Então, o lance, galera, é você olhar os dados que foram dados, foram fornecidos na questão, e ver qual equação que te ajuda mais rapidamente a descobrir a pergunta. Entendeu? Vamos para a próxima, gente. Um móvel parte do repouso, de novo, ó, parte do repouso, ou seja, velocidade inicial é zero. Aceleração constante e após 8 segundos, então ele te deu tempo, e após 8 segundos a velocidade é 32 metros por segundo. Pode-se afirmar que a aceleração e o espaço percorrido valem, então ele quer saber a aceleração e ele quer saber o espaço percorrido, ou seja, o ΔS. Bom, para achar como ele me deu velocidade e tempo, eu vou usar mais uma vez aquela equação que você acabou de usar na questão anterior comigo. Vovô ateu, né? Ou se ao invés de A você coloca gama aqui, né? Mesma coisa. Vovó gamada no tarado, né? Então, para achar a aceleração, vamos usar vovô ateu. Velocidade final foi dada, é 32. A inicial é 0, porque partiu do repouso. A aceleração nós queremos. E o tempo é 8. Então ficou 32. O 8 passou dividindo, é igual a aceleração. Então a aceleração deu 4 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Como o cara está acelerando, né? A velocidade positiva, a aceleração positiva também. Então aqui, ó, 4. Então já dá para jogar fora a letra C, dá para jogar fora a letra B, dá para jogar a letra D e a letra E. Agora a gente tem que achar o ΔS.
O ΔS, galerinha, dá para você escolher qual equação você quer. Ó. Dá para você usar a segunda equação, o sorvetão, que é a que eu vou usar agora, porque se eu passo esse S0 para lá, fica espaço final menos espaço inicial, isso é ΔS. Tá? Então eu vou usar sorvetão, mas daria para usar essa terceira equação também, daria para usar a equação número 4 também, tá bom? Mas a gente vai usar o sorvetão. Vou escrever aqui embaixo aqui, para não atrapalhar a minha imagem aqui. Então, ΔS é V0t mais a aceleração tempo ao quadrado sobre 2. O ΔS nós queremos, a velocidade inicial é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então morreu esse termo, gente. A aceleração, você acabou de achar aqui do lado comigo que é 4, o tempo foi dado que é 8, ao quadrado sobre 2, então vai ficar 4 vezes 64 sobre 2. Vamos lá. 4 sobre 2 dá 2. 2 vezes 64, 128 metros. Opa, então a alternativa correta só pode ser a letra A. Beleza? E aí, galerinha, como é que tá? Manda para mim aí nos comentários aí, ó. Muitos de vocês aí são meus alunos aí e não são meus inscritos no meu canal ainda. Se inscreve aí quem não se inscreveu, tá? Ativa o sininho, faz o pacote YouTubístico total aí, tá bom? Como fala lá o Sérgio dos Foguetes, dá um tapa no like, dá uma porrada no dedão do like aí. Vamos lá, galerinha. Queridos, próxima questão. Considere um guepardo, que é um dos animais mais rápidos que tem, né? Ele alcança velocidades muito grandes, acho que é acima de 5 km por hora, partindo do repouso, tá? Mais uma vez, galerinha, partindo do repouso, a velocidade inicial é zero. Com aceleração constante, olha lá, atinge 108 km por hora. Essa é a velocidade final. Vamos passar para metro por segundo, é só dividir por 3,6 e você vai obter 30 metros por segundo. Após 3 segundos de corrida. Ó, então usando o vovô ateu aqui, ó, já dá para achar aceleração, hein? Mantendo essa velocidade nos 8 segundos subsequentes. Opa! Então, 3 segundos acelerando e depois mantém durante mais 8 segundos. Aqui a gente vai fazer um gráfico, então, para facilitar a nossa vida. Ó. Tá? Então, velocidade pelo tempo, né? Então, o que aconteceu? Partiu do repouso, velocidade inicial é zero, acelerou, 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 depois manteve, 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 manteve. Entendeu? Então, aqui, ó, acelerou por 3 segundos e manteve por mais 8, ou seja, gastou aqui 11 segundos. E a velocidade máxima que ele atingiu foi 30 metros por segundo. Foi tudo isso que a gente descobriu. Qual é a distância percorrida? Galerinha, distância percorrida nesse caso, vamos lembrar uma propriedade muito importante desse gráfico, galera. Gráfico velocidade pelo tempo é o gráfico mais importante da física. Por quê? Porque é o que mais cai no vestibular. E por que ele mais cai no vestibular? Porque através da área desse gráfico, você consegue achar justamente o ΔS. Beleza? Se você quiser, você pode calcular aqui um triângulo, tá? Mais um retângulo. E eu já vou calcular de uma vez só pela área do trapézio, tá bom? ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo. Então, ΔS é igual base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Legal. Então, vamos lá. Quem que é a base maior, Sérgio? Ó, eu vou pintar aqui a base maior vamos pegar aqui uma outra cor aqui, ó, de azul. A base maior começa aqui no 0 e vai até o 11. Tudo isso, ó, do 0 ao 11. Então, a base maior é 11. Beleza? Quem que é a base menor?
Vou te mostrar com outra cor agora. Vou te mostrar com uma cor laranja. Ó, então, a base menor é esse pedaço aqui, ó, que começa no 3 e vai até o 11. Então, do 3 até o 11 é 8, né? Então, a base menor é 8. E a altura? Quem que é a altura, Sérgio? Esse é o mais fácil de ver, né? A altura do trapézio é esse lado aqui, ó, que eu estou pintando de verde, ó. Tá? Que é justamente essa medida aqui, né? Tá? Então, é 30. Então, vai ficar base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Então, esse ΔS é 19 vezes 15. Galerinha, 19 vezes 15. Vai ganhar tempo aí, pra não ficar tomando muito tempo aí de vocês aí, galera. Não fazer a conta na mão não, tá? Então, a gente vai ganhar tempo aqui, ó. 19 vezes 15. 285 metros, tá bom? 285 metros. Ó, todas essas questões que eu estou colocando aqui para vocês, tá? Foram questões que eu tirei de vestibulares e que eu já usei nas minhas provas em anos anteriores, tá? No caso aqui era uma prova teste, que não é o caso aí desse ano 2024, é prova escrita, né? Beleza, galera? Então é só calcular a área, você tá achando ΔS. Muito baba, né? Vamos lá. A propaganda de um automóvel de massa 1,2 tonelada, a massa do carro não importa para a gente aqui na cinemática, diz que ele consegue atingir a velocidade de 30 metros por segundo em 150 metros partindo do repouso. Então, vamos lá. Velocidade inicial 0, velocidade final 30 metros por segundo e o ΔS 150 metros. Com base nas funções, determine a aceleração. Então vamos lá, gente. Ó. Não pode ser a equação número 4, né, galera? Porque a equação número 4, justamente... Peraí que deu uma travada aqui. Peraí. Agora voltou ao normal. Voltou. Então aqui, ó. Não pode ser a número 4, porque o que a gente quer é o que não tem aqui. Então, você vai usar essa número 4 quando você quiser descobrir alguma coisa que não seja aceleração. Tá? E justamente ela não foi dada. Então, como a gente quer achar aceleração, você tem que procurar alguma equação que tenha a aceleração. Então, tem na número 1, tem na número 2, tem na número 3. Só que nesse exercício que a gente está, não foi dado o tempo. Opa, eu quero aceleração e eu não tenho tempo. Então, a gente vai usar a equaçãozinha do Evangelista Torricelli. V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o ΔS. Velocidade final é 30 ao quadrado, velocidade inicial é 2, mais 2 vezes a aceleração que nós queremos, e o ΔS que é 50. 30 ao quadrado é 900, é igual a 0 ao quadrado, nem escrevo mais. 2 vezes A vezes 150 dá 300 vezes A. E esse 300 ele vai passar dividindo. Então, essa aceleração vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. E aí, galerinha, dá para fazer essas questões aí na prova ou não dá? Requer que você lembre as equações, requer que você manje matemática básica, tem que dar uma treinada, né? Não fica só vendo essas questões que eu estou fazendo aqui não, viu? Isso aqui é um guia para você ver como é que vai cair, tá? Mas você tem que treinar. Vamos lá, gente. Um corredor olímpico de 100 metros rasos, então ele está te dando o ΔS, né? Da prova, né? 100 metros. Acelera desde a largada. Como é que um corredor olímpico é a largada dele lá? Começa parado, né? Que é um pouco de conhecimento, né, gente? Até atingir a linha de chegada, por onde ele passará com velocidade 12. Então, a velocidade final é 12. Qual é a aceleração? Olha lá, de novo, ele quer aceleração e não foi dado o tempo. De novo, o Torricelli, galera. Velocidade ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A vezes o ΔS.
velocidade final é 12 ao quadrado, a inicial é 0, mais 2 vezes a aceleração, e o ΔS é 100. Então, aqui ficou 144, esse cara não escreva mais, 0 ao quadrado é 0, é igual a 200 vezes A. Então, esse 200, ele vai passar dividindo, né? Então, 144 sobre 200. Se fosse 144 por 2, daria 72, mas não é 2, né? É 200, né? Então, vai dar 0,72 metros por segundo ao quadrado. Beleza, galera? Então, o que eu quero que você perceba, tá? Pode ter uma questãozinha mais difícil na prova? Lógico que pode, tá? Mas você viu essas questões que eu fiz? Dá para fazer. Uma formulinha, você entendeu o fenômeno, sabe a formulinha, aplicou a formulinha corretamente, acertou a matemáticazinha, show de bola. Você vai tirar uma nota alta aí nessa prova. Tá? Pode ver que não tem muitas etapas. É usar a formulinha e matar o exercício, tá? Bom, mais uma aqui, ó, galera. Vamos lá. Estamos aí com 20 minutos mais ou menos de aula. Um veículo parte do repouso, mais uma vez, galerinha, velocidade inicial é 0, em movimento retilíneo e acelera com aceleração constante 3 metros por segundo ao quadrado. Aqui está a aceleração. Determina o valor da distância percorrida, tá? Após 4 segundos. Aí, galerinha, aqui nessa daqui a gente vai usar o sorvetão, tá? ΔS V0T mais A T quadrado sobre 2. O ΔS é o que nós queremos. Velocidade inicial é 0. Então, esse termo morreu. 0 vezes qualquer coisa é 0. A aceleração vale 3. O tempo é 4 ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, lá, 4 ao quadrado, 16. Dividiu por 2, 8. 8 vezes 3, 24 metros, galerinha. Tá bom? Tranquilo, né? Vamos agora para uma outra parte que vai cair na prova, que é queda livre e lançamento vertical, tá? O que eu quero te falar aqui, ó? Queda livre é quando o objetozinho, você solta ele e você sabe que ele vai caindo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. O que você tem que saber? Que queda livre é move. Então pode usar as equações do move. E eu sugiro que você adote positivo para baixo. É obrigatório? Não, mas é uma sugestão boa, porque aí nesse caso a queda livre é um move cuja aceleração é a gravidade. E como a gravidade aponta para baixo, se você adotar para baixo o positivo, então a aceleração vai ter sinal positivo, tá bom? Então você pode usar as equaçõezinhas do move, e a aceleração é a gravidade local. Só tem que saber a gravidade de cor na Terra, tá? Quanto vale a gravidade da Terra? 10 metros por segundo ao quadrado, beleza? Se for em outro local, em outro planeta, a gravidade vai ser dada. Na Terra não, você tem que saber que é 10, tá bom? Agora, o que é lançamento vertical para cima? Ó, é quando você pega um objetozinho e joga ele com uma certa velocidade inicial, ele vai subindo, mas como a gravidade aponta para baixo, então ele vai freando, vai freando, vai freando, vai freando, até um ponto em que ele para. Então essa é a principal dica aqui, ó. A velocidade aqui em cima é 0. Entendeu? E aí, galera, o que você tem? Que o lançamento vertical também é move. Só que, como o objeto está subindo, é uma sugestão, não é obrigatório, tá? Eu sugiro que você adote positivo para cima. Só que como a gravidade é para baixo, então é um move cuja aceleração vai ser a gravidade
só que negativa, tá? Porque a gente vai adotar positivo para cima, porque aí o exercício fica mais fácil, só que a gravidade está ao contrário. Então a gravidade vai valer, a aceleração vai valer menos 10 no caso da Terra. Beleza? Ó, tem agora a dica sergiana, tá? Então lá, temos algumas informações que são muito recorrentes em exercício, ó. A altura que o objeto está caindo, ou, no caso do lançamento para cima, a altura que o objeto vai subir, a altura máxima, né? Beleza? Tempo de queda, no caso aqui, né? Tempo de subida. E aqui, ó, velocidade com que o objeto chega lá embaixo. Opa, velocidade com que ele chega lá embaixo. E aqui, velocidade com que ele partiu lá de baixo. Então, repara, são 3 informações que eu escrevi em verde, ó. Altura, tempo e velocidade lá embaixo. No lançamento para cima, altura, tempo e a velocidade que ele foi lançado para cima. Se eu te der uma dessas 3 informações, usando as equações do MOVE, dá para achar as outras 2. Tá? A mesma coisa aqui para lançamento vertical. Se eu te der uma dessas 3, dá para achar as outras 2, que é o que a gente vai fazer na nossa revisãozinha aí. Vamos seguir então? Vamos lá, galerinha. O parkour é uma modalidade de esporte radical em que os competidores têm que transpor diversos tipos de obstáculos, todo tipo de ambiente, como subir e pular de muros. Suponha que um competidor, num dado instante, caia de uma altura 3,2 metros. Olha lá, ele está te dando a altura que o cara está caindo. Dá para achar o tempo de queda e dá para achar a velocidade que ele chega lá embaixo. Então vamos lá. Ó. Faltou falar aí no exercício, gente. O exercício está um pouquinho mal feito. Tá? Que a velocidade inicial é 0. Faltou essa informação. Tá? Então ele vai cair uma altura de 3,2 metros. Olha lá, uma daquelas 3 informações que eu te falei é a altura. Tá? E dá para descobrir com qual velocidade ele chega lá embaixo e dá para descobrir o tempo de queda. O que ele quer saber? Ele quer saber a velocidade vertical com que vai atingir o solo. Tá? Então, essa é a pergunta nesse exercício, com qual velocidade que chega lá embaixo. Então, galerinha, essa altura nas equações do MOVE é o ΔS. Então eu estou te dando ΔS, quero velocidade e eu não sei o tempo, Torricelli. Velocidade ao quadrado é velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração vezes o ΔS. A velocidade é o que nós queremos, a inicial é 0, 2 vezes a aceleração, no caso, é a gravidade, que vale 10, e o ΔS é a altura, 3,2. 10 vezes 3,2 dá 32, vezes 2 dá 64. Então, V quadrado é igual a 64, tiramos a raiz, vai dar 8 metros por segundo. Então, esse cara ele chega lá embaixo com uma velocidade que vale 8 metros por segundo. Deixa eu só agora mostrar para vocês como é que dá para achar o tempo se fosse perguntado. Aí é só usar a equação número 1, V igual a V0 mais A vezes T. A velocidade lá embaixo é 8, a velocidade inicial é 0, a aceleração é a gravidade e o tempo é que nós queremos. Então vai ficar 8, 0, nem escrevo mais. O 10 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Olha lá, dá para achar o tempo. 0,8 segundos. Beleza? Vamos fazer mais? Vamos lá. Mais aí, né? Um corpo é abandonado, abandonado, galerinha. Aí ele te falou, ó, velocidade inicial é 0. Uma coisa é ser abandonado, outra coisa é ser lançado, né? A diferença é a velocidade inicial. Abandonado significa que ele começa parado, tá bom? Lançado significa que ele começa com uma certa velocidade. De uma altura de 45 metros. Ó, de novo foi dada a altura. O exercício quer saber o tempo.
que demora para chegar lá embaixo. Então, mais uma vez, tá? O cara saiu do repouso, você sabe que ele está caindo por causa da gravidade, tá certo? A altura foi dada, que é o nosso ΔS, 45 metros. Ele quer saber o tempo de queda e de quebra a gente vai achar a velocidade final também. Vamos achar as duas coisas. E se ele me deu altura e eu quero tempo, então sorvetão, galera. ΔS V0T mais aceleração tempo ao quadrado sobre 2. Então vamos lá. ΔS é 45 metros, velocidade inicial é 0, né? Foi dado no enunciado, então esse cara morreu. A aceleração é 10, o tempo nós queremos ao quadrado sobre 2. Vamos agora multiplicar em cruz. 10 tempo ao quadrado é igual a 90. 0 aqui, 0 lá, cortou. Tempo ao quadrado é igual a 9. Tiramos a raiz. O tempo é 3 segundos. Olha que tranquilo, gente. Ó, e se a pergunta fosse a velocidade, agora que eu sei o tempo, vamos usar vovô ateu, né? V igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é igual a inicial é 0, a aceleração é a gravidade que vale 10 e o tempo é 3. Então esse objeto chega lá embaixo com uma velocidade de 30 metros por segundo. Viu, galerinha? Tá dando para acompanhar aí? Vamos lá. Mais uma então. Uma pedra é deixada cair de um edifício e leva 4 segundos. Opa, dessa vez ele te deu tempo. Deixada cair dá a intuição, né, que não foi lançada. Então a velocidade inicial é 0. Escolha a opção que representa a altura. Vamos lá, né, gente? Aqui, ó, lembra que a altura é ΔS. O cara me deu tempo? Sorvetão, gente. ΔS é V0T mais aceleração, tempo ao quadrado sobre 2. ΔS é o H que nós queremos, velocidade inicial é 0, a aceleração é a gravidade que vale 10, o tempo é 4 ao quadrado sobre 2. Vamos lá, 4 ao quadrado, 16, dividiu por 2 dá 8, vezes 10, 80 metros, galera. Ah, mas Sérgio, se o cara tivesse pedido a velocidade final, aquela que ela chega lá no chão, tranquilo, né? V é igual a V0 mais A vezes T. Velocidade final é igual a inicial é 0. A aceleração é a gravidade valendo 10 e o tempo é 4 segundos. Então a velocidade final vai dar 40 metros por segundo. Certo? Então a pergunta foi a altura, né? Então aqui na alternativa aqui, letrinha C. Muito bem. Vamos então agora para mais uma questãozinha aqui. Vamos treinando, né, galera? Fiz uma seleção aqui de bastante exercício para você treinar comigo. Tá? Vamos lá. Um objeto é lançado verticalmente do solo para cima. Opa, agora ele vai ser jogado para cima. Ó, ele é jogado para cima com uma certa velocidade inicial, foi dada ali no texto, 10 metros por segundo. Você sabe que o objeto vai parando, vai parando, vai parando. Dica power, no ponto de altura máxima, ele para. Ok? Então, o que o cara pode perguntar? Ele pode perguntar qual foi a altura que o objeto subiu ou quanto tempo ele ficou subindo. Tá? Vamos ler no texto agora aqui. A altura máxima é a pergunta. E a gente vai achar o tempo também de quebra. Tá bom? Bom, se eu quero a altura e eu não sei o tempo, então Torricelli, né? Velocidade ao quadrado, velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes A, vezes ΔS. Atenção aqui, como o objeto está subindo,
a gente vai adotar positivo para cima, só que você sabe que a gravidade age para baixo, certo? Velocidade lá em cima, tá? Lembra que o objeto subiu, né? Então a velocidade final é aqui em cima, é 0. A inicial é 10 para cima, então é 10 positivo ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração aponta ao contrário do positivo, então é menos 10. E o ΔS é essa altura que o objeto subiu, h. Então, 0 é igual a 10 ao quadrado é 100, mais com menos, menos 20h. Pega esse menos 20h, joga para o outro lado. 20h é igual a 100. Então, essa altura é 100 sobre 20, ou seja, 5 metros. Matamos, né? Então, a alternativa certa, a letrinha C. Muito bem. Agora, e se a pergunta fosse o tempo de subida? Aí você usar a equaçãozinha do vovô ateu. Vamos lá? Velocidade lá em cima é 0, velocidade inicial é 10, a aceleração menos 10, porque positivo é para cima e a gravidade age para baixo, vezes o tempo. Esse menos 10t vem para cá, fica 10 tempo positivo, pega esse 10 está multiplicando, passa dividindo. Então, tempo é 10 sobre 10. Esse tempo vai dar 1 segundo. Beleza? É isso aí, galerinha. Então, vamos agora para a última parte. A última parte, galerinha, na verdade eu já orientei vocês. Se for dado um gráfico velocidade pelo tempo, é o gráfico mais importante da física, tá? Saiba que se você calcular a área, você vai encontrar o ΔS. Essa que é a dica de gráfico para vocês, galerinha. Então, ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo, tá bom? Ah, mas Sérgio, eu não saberia calcular essa área que você desenhou aqui. Não, isso aqui é só uma área genérica, gente. No vestibular e na prova, só vai cair a área de retângulo, tá? Como é que calculamos a área de retângulo mesmo? Base vezes altura. Área de triângulo, tá? Como é que a gente calcula a área de triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. E área de trapézio, tá? Base maior, base menor e altura, né? Então, você vai pegar a base maior mais a base menor, vezes a altura, tudo isso sobre 2. Beleza? É isso que vai cair, gente. Então, vamos agora para uns exercícios para a gente treinar aí gráficos. Vamos lá. Olha que questãozinha baba, ó. Gráfico velocidade pelo tempo, determine o ΔS de 0 a 5. Então, é só calcular essa área que eu estou pintando aqui de amarelo, gente. Tranquilinho, né? Essa areazinha aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo. Então, ΔS é igual. Aí é base vezes altura sobre 2, né? Quanto vale a base? É de 0 a 5, então é 5. A altura é de 0 a 10, então é 10. Tudo isso sobre 2. Então, ΔS vai dar 5 vezes 10, 50, sobre 2, 25, galera. Olha lá, a alternativa certa, letrinha B. Beleza? Ah, Sérgio, vai cair tranquilinho assim? Vai, meus amores, vai, vai, vai. Aqui, ó. Um carro se desloca ao longo de uma reta cuja velocidade varia com o tempo conforme o gráfico abaixo. Olha lá, a velocidade foi aumentando. O deslocamento nesses 12 segundos. Aí, galera, é só calcular esta área, tá? Da linha do gráfico até bater no eixo do tempo. Tá certo? Então, vamos lá. ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo,
ΔS é igual. Como é que calcula a área de trapézio mesmo? Vou até usar cores de novo, tá? Base maior, que eu vou usar de verde, mais base menor, que eu vou pegar azul, base menor, vezes altura sobre 2. E para altura, deixa eu pegar que cor aqui. Vamos pegar um rosa, um laranja. Altura. Pronto. Ok? Então, ó, quem é a base maior? Aqui, ó, o trapézio deitado, né? Ó, aqui. Tem um pouco de poeira aqui. Tá atacando minha alergia. Ó, essa daqui é a base maior. Tá vendo? Ele vai do 0 até o 20. Então, a base maior é 20. Vamos pegar agora aqui a base menor. A base menor eu vou pintar de azul. É aqui, ó. Vai do 0 até o 5. Então, a base menor é o 5. Vamos pegar a altura agora. A altura é de 0 até o 12. Isso que é a altura. Então, é 12. Né? Então, base maior mais base menor, vezes a altura, tudo sobre 2. Isso vai nos dar o ΔS. Então, ΔS é igual a 12 sobre 2, 6. 25 vezes 6. Ó. Então, 20 mais 5 dá 25. Então, vai ficar 25 vezes 6. Isso vai dar 150 metros, galera. 150 metros. A alternativa correta, letrinha E. Muito bem. Vamos então para o nosso último exercício, galera. Vamos lá. Então, aqui eu já vou até fazendo mais rápido, tá? Então, aqui, ó, letrinha A, ele quer saber o deslocamento. Então, ó, deslocamento. Então, você vai fazer assim, ó. ΔS é numericamente igual à área do gráfico velocidade pelo tempo. Beleza. Então, ΔS é igual. Base. Aqui é triângulo, né, gente? Ó, então, aqui, ó, para quem não enxergou, né? Então, isso aqui é um triângulo, né? É um triângulo. Então, base, quanto vale a base? De 0 a 9, então a base é 9. A altura é de 0 a 10, então a altura é 10. Tudo isso sobre 2. Então, o ΔS vale 90 sobre 2, 45 metros. Tranquilo. Letra B, velocidade média. Galerinha, só tem um jeito para calcular a velocidade média. Velocidade média é ΔS, que você acabou de achar, sobre ΔT. Bom? Então, vamos lá. Velocidade média, o ΔS é 45 metros e o ΔT, 9 segundos. Então, a velocidade média deu 5 metros por segundo. Beleza? E para encerrar, ele quer saber quanto vale a aceleração no instante 5. Opa, instante 5 está aqui, ó. Ele quer saber a aceleração nesse instante. Para isso, galera, você vai olhar esta reta em que esse ponto faz parte, tá? Então aqui, ó, você tem a velocidade valendo 10. Aqui você tem a velocidade, ó, foi freando, freando, freando até parar. A velocidade valendo 0. E deste ponto até este ponto, quanto tempo passou, né? Do instante 4 até o instante 9. Passou 5 segundos, tá? Então eu vou usar V é igual a V0 mais AT. Nesse trecho de reta, quanto vale a velocidade final? 0. Quanto vale a inicial? 10. Ele quer saber a aceleração. Mais a aceleração vezes quanto tempo gastou desse trecho, que começou no instante 4, até o final, que foi no instante 9. Gastou 5 segundos. Então, esse 10 vai para lá, menos 10 é igual a 5 vezes A.
O 5 que está multiplicando vai passar dividindo, então a aceleração é menos 2 metros por segundo ao quadrado. Por isso que é uma reta inclinada decrescente, porque a aceleração é negativa. Ah, mas Sérgio, ele não pediu isso, ele pediu nesse instante. Então, mas acontece, galera, que é move. Se é move, a aceleração é sempre a mesma em todos os instantes, inclusive nesse. Tá bom? Meus amigos, então, o que eu espero de vocês? Eu espero que você refaça essas questões, eu espero que você vá nas aulas, vá na tarefa, faça exercícios parecidos com esse na hora da prova. Coloca a fórmula, substituição, faz uma resolução limpa, organizada, para os professores poderem corrigir. Tá bom? Então, até breve, galerinha. Bom, não deixa de dar o like aí, não deixa de compartilhar, tá bom? Beijinhos, até mais, boa prova, valeu, tchau, tchau. Muito bem, já estamos aqui, prontos aqui para a matéria de gases. Então, primeiro fazer uma revisão rápida. Galerinha, quando a gente está estudando gás, tem 3 variáveis que definem um estado de um gás. Essas 3 variáveis são, a primeira aqui, ó, pressão, tá? Então, pressão. A segunda variável, qual que é mesmo? Volume. Volume. E a terceira variável, a temperatura. Temperatura. Beleza? Então, você tem a pressão, o volume e a temperatura. Aí nós estudamos, que os cientistas estavam estudando essas variáveis, variando, mantendo uma terceira variável constante, e eles estudavam apenas 2. Aí nós vimos que quando você mantém a pressão constante, se você aumenta a temperatura de um gás, isso provoca aumento do volume. Pensa numa bexiga, você esquenta lá o ar dentro da bexiga, ela expande. Vimos também que quando você mantém o volume constante, pensa numa panela de pressão. Você esquenta o gás dentro da panela, a pressão aumenta. Tá? Então, quando o volume aumenta, isso provoca aumento da pressão. Quando o volume aumenta, isso provoca aumento do volume. Então, já estudamos, já vimos volume, temperatura com volume. Volume não, né, gente? Eu estou falando temperatura, né, galera? Eu bobeei aqui, deixa eu corrigir. Quando um gás esquenta, a pressão aumenta. Quando um gás esquenta, o volume aumenta. Lembra que a gente está estudando aqui mantendo a terceira variável constante, tá? Então a temperatura aumenta, a pressão aumenta se você mantiver o volume constante. A temperatura aumenta, o volume aumenta se você mantiver a pressão constante. Agora, pressão e volume, né? Quando você aumenta a pressão, o volume diminui. Então, são grandezas inversamente proporcionais, desde que a temperatura seja mantida constante. Então, essa parte aqui nós vimos, mas o que vai cair mesmo na prova de vocês, galera, é aquela equação que relaciona as 3 grandezas na mesma equação. Então, você está estudando as 3 coisas variando tudo ao mesmo tempo. É a famosa equação de Clapeyron, galera. Pressão vezes volume é igual a nRT. E aqui nós temos aquelas dicas sergianas, né? Esse N é número de mols. Se você não se lembra número de mols, eu vou te lembrar aqui, ó. Número de mols é massa sobre massa molar. Beleza? Esse R é constante, vai ser dado, fica tranquilo. Agora, a temperatura, galera, grande alerta aí, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Se você não usar a temperatura em Kelvin, esquece, exercício errado, totalmente errado, tá bom? A formulinha ela foi produzida com essa condição. Se o exercício te trouxer a temperatura em Celsius, e vai ter questões com a temperatura em Celsius, primeiro você passa para Kelvin. Vamos lembrar?
temperatura em Kelvin, só corrigir aqui, peraí. Aqui, pronto. Temperatura na escala Kelvin, é só você pegar a temperatura na escala Celsius e somar 273. Beleza? Então, primeiro passa para Kelvin, depois você usa. Agora aqui eu vou te lembrar como é que transforma algumas grandezas aqui de pressão, né? Então, se tiver em ATM e você precisar passar para Pascal, lembre-se que 1 ATM é 10 elevado à quinta Pascal. Beleza? 10 elevado à quinta. Não sei se está bem visível aqui, se sim. Deixa eu apagar de novo. Escrever de novo. Pronto. E agora a questão de volume, né? Pode ser que esteja em litros e você tem que passar para metro cúbico. 1 litro é 10 a menos 3 metros cúbicos. Tá bom? Então, da parte de gases, o que vai cair, por enquanto, nessa prova é Clapeyron. Tá bom? Então, vamos fazer aqui 3 exercíciozinhos, só para você lembrar como é que usa essa equaçãozinha. Pontinho ganho na PE, vai de boa, só não pode errar a matemática básica, beleza? Vamos lá? Vamos lá, meus amores, comigo. Questãozinha caiu na FUVEST. Um laboratório químico descartou um frasco de éter sem perceber que no seu interior ainda havia 7,4 gramas de éter. A massa, 7,4 gramas. Parte no estado líquido e parte no estado gasoso. Esse frasco de 0,8 litros de volume, isso é o volume, 0,8 litros. Fechado hermeticamente, foi deixado sobre o sol e após certo tempo atingiu a temperatura de equilíbrio 37 graus Celsius. Perigo, perigo, perigo. Está em Celsius. Primeiro passa para Kelvin. Vamos lá? Temperatura na escala Kelvin. Eu já vou pegar esse 37 e vou somar 273. Essa temperatura na escala Kelvin é 310 Kelvin. Tranquilo. O valor acima da temperatura de ebulição, então todo o éter que estava no estado líquido vai virar para o estado gasoso, então vai virar um gás. Ele quer saber quanto vale a pressão. Sérgio, mas ele não deu o número de mols, ele não deu o número de mols. Mas ele deu a massa molar, e aqui, ó, no note a dot, ele deu a massa do gás, e aqui ele deu a massa molar do gás. A massa molar do gás, 74 gramas. Para aqueles amigos que pensam em fazer em etapas. Ah, Sérgio, eu gosto de fazer em etapas. Então vamos lá. Primeiro vamos achar o número de mols. Massa sobre massa molar. Beleza? Vamos lá. Então, número de mols. A massa é 7,4 e a massa molar 74. Galerinha, o número de baixo é 10 vezes maior que o número de cima. Então é a mesma coisa fazer 1 sobre 10. Quanto que é 1 sobre 10? 0,1 mol. Agora que você achou o número de mols, vamos para o Clapeyron. Vou fazer aqui embaixo. Ó. Pressão vezes volume é igual a nRT. Pressão é a pergunta. Volume, 0,8. Número de mols, 0,1. O R está aqui no note a dot, 0,08. 0,08. Vezes a temperatura, que é 310. Beleza? Esse 0,8 que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então ficou 0,1 vezes 310 dá 31. Aí sobrou aqui, ó, 0,08 e embaixo 0,8. Galera, o número que está embaixo é 10 vezes maior do que o número que está em cima. Então a pressão ficou 31 sobre 10. Resposta do exercício, 3,1 atmosferas, galera. Então esse é o valor da pressão desse gás, 3,1 atmosferas. Alternativa correta, letrinha D. Lembre-se que na prova específica as questões são discursivas, tá? Então o que você tem que fazer mesmo? Coloca a fórmula, substitui, acha a resposta.
coloca a fórmula, substitui, faz as continhas, coloca a resposta. Beleza, galera? Vamos então, galera, para o segundo exercício. Vamos lá. Galerinha, o que vai cair é isso daí, Clapeyron, tá? Aplicação da fórmula. Então tem que saber ler o exercício, pegar os dados e mandar pau na fórmula, tá? Não tem muito segredo não, tá bom? Vou colocar aqui mais 2 exercícios para a gente treinar. Num recipiente rígido de 82 litros, então isso é volume, 82 litros. O que mais? A 27 graus Celsius, perigo, 27 graus Celsius, tem que passar para Kelvin. Então a temperatura é 27 mais 273. Para passar para Kelvin, é só pegar a temperatura em Celsius e somar 273. Isso vai dar 300 Kelvin. Ah, ele até deu aqui, ó, ele foi bonzinho. Ó. Há uma amostra de 10 mols de gás ideal. Então aqui está o número de mols, 10 mols. Ele deu volume e temperatura, acho que ele vai querer saber a pressão, né? A pressão em atmosfera exercida pelas partículas do gás, vale? Então aqui está, ele quer saber a pressão. E aqui no Note a Dot ele deu o valor do R. Não tem segredo, galerinha. Famoso Clapeyron, PV igual a nRT. Como diz nosso querido Marcelinho, por você nunca rezei tanto. Isso? Vamos lá. Pressão é a pergunta, volume 82, número de mols é 10, o R 0,082 e a temperatura 300. Com esse 300 aqui, galera, a vírgula vai andar 2 casas para a direita. Tá? Então, pressão é igual. 10 vezes 0,82, a vírgula anda para a direita uma casa. 0,82 vezes 300 dividido por 82. Repara que 82 e 0,082, o número de baixo é 100 vezes maior que o número de cima. Então, a pressão vai ficar 300 sobre 100. Então, a pressão vale, cortei 2 zeros em cima, 2 zeros embaixo, 3 atmosferas. A alternativa correta, a letrinha A. Beleza, galera? Lembrando que na prova específica não é uma prova teste, é uma prova escrita aberta, certo? Vamos então para mais uma questão? Vamos lá. Ah, tem mais duas aqui, ó. Tem mais duas aqui, ó. Ah, elas são pequenininhas, eu coloquei aqui na mesma página. Então vamos lá, vamos primeiro fazer essa daqui. Um recipiente rígido de volume 4,1 litros. Então, volume 4,1 litros. Vamos continuando. É dotado de uma válvula de segurança, cuja abertura ocorre quando a pressão atinge 40 atmosferas. Então, a pressão, 40 atm. Se o recipiente contém 5 mols, então 5 mols é o número de mols. Gente, ele deu a pressão e o volume, ele vai querer saber a temperatura. Qual é a temperatura do gás no seu interior? Só que ele não quer saber em Kelvin, ele quer saber em Celsius. Beleza? Vamos lá? Não tem segredo, galerinha? Clapeyron, PV é igual a nRT. Vamos mandar pau aqui. Pressão é 40. Volume é 4,1. Número de mols é 5. O R é 0,082, certo? E a temperatura é a pergunta. Galerinha, aqui a gente pode tentar fazer uma brincadeira para tentar fazer os números se simplificarem, tá bom? Ou então, Sérgio, eu não sei fazer essas estratégias. Aí você vai ter que ir na continha mesmo, tá? Aqui eu vou ganhar tempo usando a calculadora, tá? Então vamos lá, olha como vai ficar. 40 vezes 4,1. Vamos lá. Vai dar 164. E aqui, 5 vezes 0,082. Vai dar 0,41. Beleza? Vezes a temperatura. Esse zero eu vou tentar multiplicando, vou passar dividindo.
Então, temperatura é 164 dividido por 0,41. Então, resposta 164 dividido por 0,41 vai dar 400 Kelvin. Mas o exercício não quer a temperatura em Kelvin. Ele quer, olha nas alternativas, em Celsius. Se para passar de Celsius para Kelvin, você tem que somar 273, de Kelvin para Celsius, você tem que subtrair 273. Você faz menos 273. Então a temperatura vai ser 127 graus Celsius. Ok, galera? Então, qual é a dificuldade que você vai ter nessa matéria? Se for o seu caso e ter alguma dificuldade, é na parte de matemática básica, porque os exercícios são bem tranquilos, tá? Então é só ler o texto, pegar os dados e aplicar a fórmula. Cuidado na matemática básica. Vamos fazer mais uma aqui de gases, aí a gente encerra o nosso estudo de gases, tá? Então daqui a pouquinho eu apago essas continhas aqui, eu vou só ler essa questão e anotar os dados aqui embaixo. Um volume de 8,2 litros, então volume 8,2 litros, ocupado por 64 gramas, isso é massa, galera, 64 gramas de oxigênio, a temperatura 27 graus Celsius, perigo, 27 mais 273, 300 Kelvin, certo? Qual é a pressão no interior? Considere que um oxigênio, então ele quer saber a pressão. Galerinha, e aqui ele te dá a massa molar do oxigênio. Olha lá, 1 mol tem uma massa de 32 gramas, então é 32 gramas por mol. Beleza? Agora que você fez tudo isso, eu vou só apagar essa contanhada toda, galera. Pronto. Sobrou um pouquinho aqui que eu vou apagar a borrachita. Pronto. Então agora a gente vai para Clapeyron. PV é igual a nRT. No lugar da pressão, deixa a letra P, porque é a pergunta. O volume, 8,2. No lugar do número de mols, olha o que eu vou fazer. Massa sobre massa molar. No lugar do R, eu vou escrever 0,082. E no lugar da temperatura, eu vou escrever 300. Certo? Repare que 8,2, ó, a vírgula está 2 casinhas à direita do que 0,082. Sabe o que significa? Que esse número é 100 vezes maior. Então, 100. Vou escrever devagarinho aqui, ó. Pressão vezes 100 é igual. A massa desse gás, 64. A massa molar é 32. Aqui sobrou o número 300. Esse zero, 2 zeros aqui e 2 zeros ali cortou. 64 é o dobro do 32, sobrou 2 aqui em cima. Então pressão é igual a 2 vezes 3. Pressão igual a 6 atmosferas, galera. A alternativa correta, letrinha D de dado. Então é isso, galerinha. Gases, é simples assim. Clapeyron, beleza? Leu o texto, pegou os dados, aplicou a fórmula, matemática básica, resposta certa, matou. Beleza? Seja claro na hora de você escrever, para a gente poder resolver de maneira bem tranquila e te dar uma nota tranquilamente, tá bom? Vamos então, daqui a pouquinho para outro assunto. Valeu, galera! Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos então tocar nossa revisão aqui para a prova desse tema aqui, ó, que é Lei Geral dos Gases Perfeitos, tá? Então, normalmente, quando cai esse tema, também cai Clapeyron. Então, Clapeyron é um outro vídeo, né? Aqui a gente vai abordar somente a parte do Lei Geral dos Gases Perfeitos, o famoso Pivot-Povotor, tá bom? Então, não vamos perder tempo, vamos que vamos. Aqui, galerinha, nós temos o gás num certo estado A. Você sabe que ele tem uma certa pressão, PA, um certo volume, VA, e uma certa temperatura, TA.
o gás vai ser levado para um outro estado, que nós vamos chamar de estado B, onde ele vai ter uma nova pressão, um novo volume e uma nova temperatura, galera, tá bom? Há duas condições para você usar essa matéria aqui, tá bom? Primeira condição, galerinha, não pode vazar gás, não pode acrescentar gás, tá bom? Então, o número de mols tem que ser constante, tá? Ah, mas Sérgio, se tiver acrescentando gás ou saindo gás? Aí não pode usar a formulinha do PVT-Pavotó. Você vai ter que usar Clapeyron, PVNRT, tá bom? E uma outra condição, galerinha, sempre que você está estudando gás, qualquer parte da matéria que envolva gás, a temperatura tem que ser na escala Kelvin. Não pode usar outra escala qualquer, obrigatoriamente Kelvin. Normalmente pode vir em Celsius e aí você passa para Kelvin, tá? Como é que passa de Celsius para Kelvin? Temperatura Kelvin é só você pegar em Celsius e somar 273. Beleza? Aí você passa para Kelvin, aí pode usar. E da onde vem o PVT-Pavotó mesmo? Vamos lembrar? Lembra lá do Clapeyron? PV é igual a nRT. Isola, galerinha, pega o T que está multiplicando, passa dividindo. Então ficou pressão vezes volume sobre temperatura é igual a N vezes R. Aí o que eu quero que você repare, galerinha? N é número de mols, que você sabe que é constante. E o R é a constante dos gases perfeitos. Então, esses dois números aqui, ó, esse produto vai dar um número que é constante. Então, se o que está do lado direito do igual é constante, o que está do lado esquerdo do igual, obrigatoriamente, também vai ser constante. Então, se você pegar PV sobre T aqui do gás no estado A, PA, VA, TA, vai dar um número. Se você pegar essa equação e usar com os dados do estado B, PB, VB sobre TB, vai dar exatamente o mesmo número. Se essa galera é igual a um número e essa galera é igual ao mesmo número, então essas duas galeras são iguais. Aqui está, galerinha, a equação da Lei Geral dos Gases Perfeitos, o famoso PVT-Pavotó. O que pode acontecer numa questão de vestibular de prova? Ele pode te dar, olha quantas variáveis tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então o cara pode te dar 5 dessas variáveis, tá? E pedir a sexta que está faltando. Só que normalmente cai de maneira mais fácil, porque existe alguns nomes que têm significado muito importante aqui. Se aparecer no texto da questão a palavra que foi de A para B através de uma isoterma, isso significa que a temperatura é constante. E aí você pode cortar a temperatura aqui. Aí de 6 variáveis, cai para 4. O exercício vai te dar 3 delas, perguntar a quarta que falta. Se aparecer o nome isobárica, significa pressão constante, ok? Agora, só falta volume constante, né? Para volume constante tem 3 nomes. O primeiro nunca aparece, que é isovolumétrica. Esse não aparece. Costuma aparecer o nome isométrica ou isocórica. Tanto isométrica quanto isocórica significa volume constante, tá bom? Então, se aparecer um desses nomes, ou a temperatura é constante, cai para 4 variáveis. Isobárica, pressão constante, cai para 4 variáveis. Isométrica, isocórica, ou seja, volume constante, cai para 4 variáveis. O exercício fica bem tranquilo de fazer, tá bom? Vamos para o exercício, galera? Separei aqui 4 exercíciozinhos, bem tranquilinhos, para a gente ver como é que faz essa matéria. Então vamos lá? Meus amores, o GNV, gás natural veicular, é uma mistura de diversos gases. Um tanque de aço de 100 ml, 100 litros, no automóvel, é abastecido com GNV
até que a pressão atinja 200 atm, 200 atmosferas, sendo a temperatura final do enchimento 70 graus Celsius, perigo, tá em graus Celsius aqui, ó, tem que passar para Kelvin, certo? A capacidade nominal desse tanque é entendida como o volume da massa de GNV no tanque preenchido nas condições específicas, 200 atm, 70 graus Celsius, ocuparia a 1 atm e a 20 graus Celsius. Portanto, a capacidade nominal desse tanque é aproximadamente A. Então, ele quer que você faça uma transformação para esse gás ocupando uma pressão de apenas uma atmosfera e temperatura 220 graus Celsius. Tem que passar para Kelvin, não pode esquecer de passar para Kelvin. E aí, isso daqui ocuparia um volume muito maior, né? Então, não caberia nem no carro. Então, eles aumentam a pressão para ocupar aquele cilindro e ficar lá naquele reservatório do gás GNV do carro. Se você deixar na pressão de 1 atm, o volume ocupado seria muito maior, né? Então, meus amores, vamos aqui separar assim, ó, para você não se perder, ó. Então, vamos chamar aqui, ó, de estado A, vamos chamar aqui de estado B. Então, volume no estado A, 100 litros. Pressão no estado A, 200 atmosferas. E temperatura do gás no estado A, 70 graus Celsius. Lembra que tem que somar 273? Aqui vai dar 3, 14 vai 1, 343 Kelvin. Vamos agora para o estado B. E no estado B, a pressão é 1 atmosfera. Pressão 1 atm. A temperatura, galera, é 20 graus Celsius. 20 mais 273 dá 293 Kelvin. E o que ele quer saber é quanto valeria o volume nessa situação. Certo, galera? Então vamos lá. Então, primeiro passo, prova escrita, bota a fórmula. PA, VA sobre TA é igual a PB, VB sobre TB. E agora a gente vai trocar as letrinhas por números. Pressão do gás estado A, 200, volume 100, temperatura 343. Pressão do gás estado B, 1, volume nós queremos, VB, e temperatura 293. Esse 293 está aqui dividindo, galera, eu vou passar multiplicando. Então ficou VB é igual a 200 vezes 100. Vai dar o número 2 seguidos de 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 20 mil. Vezes 370. Opa, errei aqui. Deixa eu corrigir. É o 293 que vai passar multiplicando, né? E o 343 já está aqui bonitinho. Galerinha, obviamente que eu vou ganhar tempo de cálculo, tá? Então vamos pegar aqui a calculadora. Né? Então vamos lá. 293 dividido por 343. Certo? Isso dá 0,85 vezes 20 mil. Pronto. Isso vai dar 17.084. Deixa eu só apagar aqui. Então, o resultado dessa conta, 17.084 litros, porque se o VA está em litros, o VB vai sair em litros. Mas a resposta está em metro cúbico e claramente tem a palavra aproximadamente. Então pode arredondar. Então 17.084 litros, 17 mil litros. 17 mil litros. Cada litro, cada metro cúbico, galera, são 1.000 litros. Então 17 mil litros, portanto, o volume VB, 17 metros cúbicos. Alternativa correta, letrinha C. Ok, galera? Então já foi a questão número 1. Vamos passar para outra, gente. Vamos lá. Aqui é um exercíciozinho que é a mesma coisa, só que ele dá as informações através de um gráfico, tá bom? É bom você ficar preparado para isso também.
O gráfico indica valores de pressão, ó, caiu na Unesp essa questão, de pressão, volume e temperatura oferecidos por um gás ideal por meio de uma transformação isobárica quando ela passa de A para B. Então aqui, ó, de A para B, tá vendo? A pressão é constante, é uma isobárica. De B para C, o volume é constante, aí é uma isométrica. Tá? Em seguida, uma transformação isovolumétrica que leva de B para C. Tá. Então, repare que em todos os pontos A, B e C, nós sabemos a pressão e o volume. E aqui nós temos nessa isoterma aqui, ó, que a temperatura vale 100. Então, galera, a temperatura do gás no estado A vale 100. Vou até anotar aqui, ó. Temperatura do gás no estado A vale 100 Kelvin, ó, já deu na unidade certa, ó, Kelvin. Já está em Kelvin. Legal. Nas condições, o valor da temperatura T indicada é essa outra isoterma. Vamos pegar um ponto que esteja nessa isoterma? É o ponto C, galera. Aqui está. Então, o que a gente vai fazer? A comparação do gás no estado A com o gás no estado C. Vamos lá? PaVa sobre TA é igual a pressão do gás no estado C, volume do gás no estado C, temperatura do gás no estado C. Se está vindo uma dúvida na sua cabeça, Sérgio, primeiro não tinha que passar para B e depois para C? Não. Tá? O gás, você pode comparar o PV-tipo ao Voltó entre quaisquer momentos do gás. Mesmo que tenha momentos intermediários ou não, você pode fazer essa comparação, porque é constante o PV sobre T, né? Vamos lá, gente. Então, pressão do gás no estado A. Pode pegar só esses 5 aqui mesmo, ó. Não precisa pegar essa potência de 10, porque ela vai valer para todos os pontos, inclusive ponto C. Então pega só os 5 mesmo. 5. Volume do gás estado A. Pode pegar só esse número 1 aqui, ó. Não precisa pegar essa potência de 10, porque a gente vai fazer a comparação. Então você pega aqui, pega lá, vai acabar cortando. No PV-tipo Voltó, não precisa pegar a potência de 10. No Clapeyron precisa. Tá? No PVNRT precisa. Aqui no PV-tipo Voltó, vai acabar cortando. Tá bom? Então vamos lá, gente. Então o volume VA pode pegar o número 1. E a temperatura do gás no estado A, está aqui no gráfico, ó, é o 100 Kelvin. Já está em Kelvin. Vamos agora para o estado C. No estado C, a pressão, galera, tá aqui, ó, é o 2. O volume, galera, tá aqui embaixo, ó, é o 6. E a temperatura é a pergunta, né? Beleza? Agora é matemática, gente, não tem jeito, ó. Então aqui, ó, esse T eu vou passar para lá e esse 100 eu vou passar para cá. Então ficou 5 vezes TC, 2 vezes 6 é 12, vezes 100. Opa, dá para simplificar, hein? O 100 eu posso dividir por 5, vira 20. E aqui, ó, dividir por 5, morreu. Então a temperatura TC vai dar 2 vezes 12, 24, com mais um zero, 240 Kelvin. Beleza, galera? A alternativa correta, letrinha B de bucéfalo. Uma dica também para esse tipo de gráfico de gases, pressão por volume, é que essas isotermas, conforme você se afasta aqui do zero, ó, você vai indo para temperaturas cada vez menores. Então, com certeza, essa primeira isoterma é 100, a segunda, ou desculpa, você vai subindo aqui, você vai para temperaturas cada vez maiores. Desculpa, gente. Tá? Porque você está pegando maiores pressões e maiores volumes, então vai ser maior temperatura. Tá? Então, se aqui embaixo é 100, essa isoterma é uma temperatura acima de 100, que no caso a gente acabou de descobrir que é 240. E com certeza aqui no ponto B é uma temperatura acima de 240. Então, conforme você se afasta aqui do zero, você vai indo para temperaturas cada vez maiores. Beleza, galera? Então já foi essa questãozinha, tranquilinha. Vamos agora para a terceira. A figura abaixo ilustra um experimento realizado sem troca de calor com o meio externo, no qual o cilindro com o êmbolo móvel contém um gás considerado ideal e elevado da configuração 1 para a configuração 2. Então, galerinha, claramente a configuração 1 tem algumas informações.
Em 1, a pressão vale P. Tá? Em 1, a pressão vale P. A temperatura é 40. Tá? A temperatura é 40 Kelvin. Já está em Kelvin. E o volume, galera, ó, você vai olhar aqui na lateral, ó. Tá? Então tem uma marcação de volume. Não falou a unidade, então não coloca unidade, mas é 2. 2 alguma coisa. Pode ser 2 litros, 2 metros cúbicos, sei lá. 2. Tá? Então eu vou deixar como 2. Vamos chamar aqui, ó. 2. Pronto. Já no estado 2, em 2, a temperatura é 30. Então a temperatura passou a ser 30 Kelvin. A nova pressão é a pergunta. Tá? A nova pressão. E o novo volume, olha aqui do lado, galera. Olha aqui do lado. O volume aumentou. Era 2 alguma coisa, passou para 3 alguma coisa. Ele não falou se é 3 litros, 3 metros cúbicos. Então, vamos deixar assim indicado. Vamos lá, gente. Bota a fórmula. P1, V1 sobre T1 é igual a P2, V2 sobre T2. P1 é P. V1 é 2. Temperatura 1, 40. P2 é a pergunta, galera. V2 é 3. E a temperatura 2 passou para 30. Pronto, galerinha. Agora a matemática. Eu posso cortar esse zero com esse zero. Então você pode cortar aqui, ó, quando não tem soma e não tem subtração, você pode cortar na horizontal e na vertical, tá? Então aqui, ó, cortei na horizontal de um lado para o outro de igual, e do mesmo lado de igual, você pode cortar em cima e embaixo. Então aqui, ó, 3 com 3, posso cortar. Então o que sobrou? Sobrou P vezes 2 sobre 4 é igual à nova pressão. Galerinha, simplificou aqui, ó, sobrou 2 embaixo. Portanto, a nova pressão vale P sobre 2. Ok, galera? A alternativa correta, letrinha A. Beleza? Matamos mais uma. Vamos então para o último exercício desse tópico aqui, gente. Então vamos lá. Ó, de novo um gás, Famerp, certa massa de gás ideal, sofre uma transformação passando de X para Y. Aqui no ponto X, ó, tá? Você tem a pressão é 4 vezes 10 a quinta Pascal e o volume é Vx. Lá embaixo, ó, do Y, a pressão caiu para meio e o volume aumentou para 1,2. Sabendo que a energia interna do gás não variou, aqui, galerinha, essa frase aqui, ele quer dizer que se não variou a energia interna, não variou a temperatura, tá? Então, essa questão que ele fala que a energia interna não variou, significa que a temperatura não variou, ou seja, a temperatura é constante. Isso aqui é uma isoterma, né? Isoterma, mesma temperatura. Ele quer saber quanto vale Vx. Pivot Pavotó, galerinha, vamos lá. Px, Vx sobre Tx é igual a Py, Vy sobre Ty. Como ele deixou claro, galerinha, que a temperatura não varia, então o Tx e o Ty pode cortar, porque são iguais. Pressão do gás no estado X, 4. Como eu estou usando o Pivot Pavotó, não se preocupa de usar essa potência de 10, porque vai acabar cortando dos dois lados, tá bom? Então eu vou pegar só o número 4, vezes o volume do gás no estado X é a pergunta. Temperatura cortou, né? Então aqui não precisava nem ter desenhado essa linha aqui. Vamos lá, é igual PY. PY caiu para meio. E o VY passou a ser 1,2. Prontinho. Então o Vx vai ser metade de 1,2, 0,6. E o 4 está multiplicando, passa dividindo. 0,6 sobre 2 dá 0,3. 0,3 sobre 2 dá 0,15. Então, Vx, 0,15, que unidade está aqui? Metros cúbicos, galera. Beleza? A alternativa correta, letrinha E.
de elefante. Beleza, galera? Então, ó, lei geral dos gases perfeitos, pibitipopotó, é isso, é tranquilinho, é de boa, é questão ganha aí para a sua nota, tá bom? Lembre de estudar mais, fazer exercício, treinar, beleza? Faz a tarefa bonitinho, tá bom? É treinando que você vai conseguir aí ter eficiência aí nas suas provas, tá? Meus amigos, até mais, valeu, tchau, tchau. Fala, galerinha, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Seguinte, galera, nós vamos hoje fazer uma revisãozinha aí da parte de física de potência elétrica e energia elétrica, tá bom? Vamos que vamos, bora para a revisão. Vamos lá, gente. Queridos, você está estudando na parte de eletricidade, energia elétrica, certo? Toda vez que o professor de física estudar com vocês algum tipo de energia, seja energia elétrica, energia potencial, mecânica, energia cinética, trabalho, energia térmica, que a gente chama de calor, tá certo? Sempre que for visto alguma matéria de energia nas aulas de física, na sequência vai vir uma aula de potência, tá? Por quê? Porque a potência mede o quanto de energia está sendo transformada a cada segundo. Porque você lembra que energia não se cria, energia não se perde, energia se transforma. Se pouca energia está sendo transformada a cada segundo, dizemos que a potência é baixa. Se muita energia está sendo transformada a cada segundo, dizemos que a potência é alta. Então, galera, pensa numa lâmpada, né? Já que a aula é de potência elétrica, vamos pegar um exemplo da eletricidade. Pensa numa lâmpada. Tem lâmpada que transforma pouca energia elétrica em luminosa a cada segundo, ela brilha pouco, então é de baixa potência. Se ela transforma mais energia elétrica em luminosa a cada segundo, a gente está aumentando a potência dela. Tá? Então, às vezes você tem lâmpadas que tem um regulador, né? Às vezes na sua casa, que você tem um botãozinho que você gira, ela brilha mais ou brilha menos. Então você está aumentando a potência dela ou diminuindo a potência dela. O quanto que ela está transformando de energia a cada segundo, você pode controlar. Então você está aumentando a potência para ela brilhar mais, você está diminuindo a potência para ela brilhar menos. Dependendo da ideia? Por isso que potência, primeira formulinha, galera, potência é sempre a relação da energia envolvida no processo, seja ela energia elétrica, energia mecânica ou energia térmica, tanto faz, em relação ao tempo. Beleza? No sistema internacional de unidades, a energia é dada em joule, tá? O tempo é dado em segundos e a potência vai sair em joule por segundo, galera. Se liga agora, joule por segundo, homenageamos um cientista chamado Watt. Então, a unidade chamada joule e a unidade chamada Watt, que eu escrevi errado aqui, é com 2 T's, tá certo? Então, nós temos aqui o conceito de potência, é energia sobre tempo, em qualquer área da física. Então, você está lá na parte de termologia. Então, potência é energia térmica sobre tempo. Essa energia térmica é o calor, por exemplo. Você está na eletricidade, é energia elétrica que o aparelho está usando, dividida pelo tempo. É isso, tá? Se liga nessas unidades aí, as unidades do sistema internacional. Só que nós temos na eletricidade, nós temos a possibilidade de ter uma outra formulinha de potência. É a famosa π, tá? Então, potência é corrente vezes tempo. Em unidades do sistema internacional, a corrente é dada em amperes, a DDP é dada em volts e a potência é dada em watts. Lembra que watts é joule por segundo, tá bom? Agora, você também já deve estar estudando nas aulas de eletricidade a formulinha mais importante
da eletricidade que ela vale especificamente para um aparelho chamado resistor. Quando nós temos um resistor, nós temos uma resistência. Para essa resistência funcionar, há uma diferença de potencial e vai fluir pelo aparelho uma corrente elétrica. Quando você tem isso, você tem a formulinha mais importante da eletricidade, que é o famoso URI. Você já deve ter estudado isso daqui, inclusive provavelmente vai cair na prova também. Tá? A DDP é dada em volts, a resistência é dada em ohms e a corrente é dada em amperes. Então, se você estiver estudando especificamente a potência elétrica de um resistor, você pode juntar as duas equações, tá? Então, faz de cabeça comigo aí, ó. No lugar do U, você pode escrever R vezes I. Aí a formulinha vai ficar I vezes R vezes I. Aí fica uma formulinha que nós vamos chamar de π quadrado. Beleza? Então, no lugar do U, dá para escrever o R vezes I. A formulinha do π quadrado você pode usar também. Tá? E se ao invés de a gente isolar o U, se você isolar o I, vai ficar alguma coisa do tipo assim, ó. Pega aqui o R que está multiplicando, passa dividindo, né? Então, I igual a U sobre R. Aí volta aqui no π, ó. No lugar do I, você pode escrever U sobre R. Aí você tem a última formulinha de eletricidade, que é o por quadrado. Tá certo, galera? Estou apagando aqui, só para ficar menos poluída a figura. Então você tem, principalmente, galera, vamos se ligar agora aqui naquilo que é as informações mais importantes, né? A formulinha do PET, para quem está pensando em vestibular, tem que estudar essa matéria por causa dessa fórmula. PET, potência, é energia transformada no intervalo de tempo, tá? Agora, na eletricidade, você tem essas três formulinhas de potência. Se você estiver estudando, a formulinha π, ela vale para todos os aparelhos que vocês vão aprender aí no curso de eletricidade. Agora, se for especificamente para resistores, que é o que mais cai, aí você pode juntar o π com o URI, que é a equação do resistor. Aí você tem essa equação que é o π quadrado, que é uma equação de potência que só vale para resistor, e o por quadrado, que é uma outra equação de potência que só vale para resistor. Tá bom? É isso, galerinha. Então a teoria de potência é essa. Vamos agora fazer algumas questõezinhas? Vamos lá. A figura a seguir mostra uma... Ixi, tô com uma tossinha hoje. Mostra a temperatura da tigela de uma panela de arroz elétrica em função do tempo de cozimento. Ligando-se à panela, a resistência elétrica aumenta a temperatura da tigela. Então, o que você tem aqui? Um aquecedor elétrico, um resistor, contendo arroz e água, até que a água entre em ebulição. Depois que toda a água é consumida por evaporação, por absorção e por absorção pelo arroz, a temperatura da tigela volta a subir, que é detectado por um sensor e a panela então desligada. Agora vem a pergunta. A potência elétrica dissipada pela resistência elétrica na forma de calor é 400 watts. Então ele te deu a potência. O que significa 400 watts mesmo? Significa 400 joules de energia transformada a cada segundo. Esse aparelho com uma panela elétrica, ele está transformando energia elétrica em energia térmica, que a gente chama de calor. E essa potência é constante durante todo o cozimento. Quanto vale a energia elétrica? Então a pergunta é quanto vale a energia elétrica em joules dissipada durante os primeiros 10 minutos. Aí ele está te dando tempo. 10 minutos. Então, uma perguntinha bem simples. Você só tem que ficar ligado na unidade. O que é watt mesmo, galera? Watt. Então, só para você lembrar, tá? Watt é joule por segundo. Então, a energia tem que estar em joules e o tempo tem que estar em segundos. Esse tempo aqui está em minuto, multiplica por 60, 600 segundos. Pronto. A potência está em watts. Lembra que watts é joule por segundo.
O tempo está em segundo, beleza. Você vai achar a energia e essa energia vai sair em joule. Aqui um alerta para alunos novos aí, da nossa, que tem aula comigo, né, das escolas que tem aula comigo. Lembre-se como é que você tem que fazer uma prova escrita. É igual no vestibular, segunda fase, tá? Como é que você faz? Primeiro passo, essa parte aqui não precisa escrever na folha de respostas da prova, nem do vestibular. Primeiro passo é colocar a fórmula. Aqui está a fórmula. Potência é energia sobre tempo. Próximo passo, substitua as letrinhas da fórmula pelos valores. A potência é 400. Opa. 400, vamos corrigir aqui. 400. A energia é a pergunta e o tempo é 600 segundos. Agora, o que a gente vai fazer? O terceiro passo, as passagens matemáticas. Multiplicamos em cruz, energia vezes 1 da energia é igual a 400 vezes 600. Pronto. E agora, você vai finalizar dando a resposta destacada do cálculo, né? Então, a energia, 4 vezes 6, 24, e ainda tem 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros, 240 mil joules. É isso, galera. Tá bom? Então, PET, potência, energia sobre tempo, bem tranquilo, tá bom? Vamos agora para o segundo exercício. Por sua baixa eficiência energética, as lâmpadas incandescentes deixarão de ser comercializadas para uso doméstico comum no Brasil. Essa pergunta caiu no vestibular, acho que há mais de 10 anos atrás, que há mais ou menos 10 anos que a gente não encontra mais lâmpadas incandescentes nos supermercados para comprar, certo? Hoje em dia é só lâmpada LED, lâmpada fluorescente. Nessas lâmpadas, apenas 5% da energia elétrica consumida é convertida em luz visível. Então, a eficiência dessas lâmpadas é 5%, ou seja, apenas 5% da energia elétrica virava energia luminosa, tá? Então, aquelas lâmpadas transformavam 95% da energia elétrica em energia térmica. Então, aquelas lâmpadas, na verdade, eram aquecedores que brilhavam, tá? De tão quente e irradiava luz. Tá? Ou seja, pouco eficiente, consome muita energia. Sendo o restante transformado em calor. Considerando uma lâmpada incandescente que consome 60 watts de potência, uma lâmpada normal que se tinha em casa alguns anos atrás era uma lâmpada de 60 watts. Tá? Qual a energia perdida na forma de calor? Então ele quer saber a energia na forma de calor. É isso que ele quer saber. Em 1 hora de operação. Então, tempo, 1 hora. Você sabe muito bem que a gente não pode usar o tempo em horas, tem que passar para segundos. 3.600 segundos. Cada hora tem 3.600 segundos. Então, de novo, nós vamos usar o PET, potência, é energia sobre tempo, e vamos calcular o quanto de energia foi transformada, tá bom? Então, a potência é 60, a energia nós queremos, e o tempo é 3.600. Vamos multiplicar em cruz, então energia 60 vezes 3.600, e agora aqui do ladinho a gente faz essa conta, 3.600 vezes 60, são 3 zeros, 36 vai 3, 18, 21. Então a energia total transformada pela lâmpada, 216 mil joules. Essa é toda a energia elétrica que foi transformada em alguma coisa. Nessas lâmpadas, essa energia elétrica toda, apenas 5% vira luminoso e o restante, portanto 95%, é dissipada na forma de calor. O que o exercício quer? A energia luminosa ou a energia térmica? Se for energia luminosa, é 5% desse valor. Se for energia térmica, é 95% desse valor. Olha o que ele quer, com a energia perdida na forma de calor. Então vamos lá? A energia na forma de calor é 95%, né? 95% é 95 sobre 100, 0,95, de 216 mil, tá certo?
Ou seja, é quase esse valor, é um pouco abaixo desse valor, tá? Então, energia na forma de calor, eu não vou nem perder tempo aqui, ó, 216 mil não, isso é energia total, energia elétrica, tá? 5% disso, divide por 10, por 100, vai dar 10, ó, 10.800 joules deve ser a energia luminosa, que é 5% disso. Então você desconta isso daí, ó, vai dar os 205.200 joules. Então 95% desse valor, 205.200 joules. Então 95% da energia é perdida na forma de calor. A alternativa correta, letrinha C. Tá bom? E apenas 5% é que vira luz. Aí você vê como essas lâmpadas eram ineficientes. Tá certo? Vamos fazer mais uma? Vamos lá, gente. A capacidade de uma bateria em acumuladores, tal como usado no sistema elétrico de automóvel, é a bateria do carro, é especificada em ampere-hora. Uma bateria de 12 volts, então vamos lá, 12 volts é a DDP. 12 volts. Vou fazer aqui a caneta um pouquinho mais grossa. 12 volts e 100 ampere-hora. Ampere vezes hora, isso daqui é carga, galera. Tá? Então, 100 ampere-hora. Vou te lembrar uma formulinha que não tem a ver com essa aula aqui, mas tem a ver com a matéria de eletricidade, que é a formulinha de corrente. Corrente é carga sobre tempo. Multiplica em cruz. Então, carga é corrente vezes tempo. No Sistema Internacional de Unidades, se você está falando em Sistema Internacional de Unidades, a unidade de carga é o Coulomb. Mas para que o Coulomb seja unidade de carga, é necessário que a corrente esteja em ampere e o tempo esteja em segundo. Então, ampere segundo, olha lá, é uma unidade de corrente, uma unidade de tempo. Ampere segundo é que é o conhecido Coulomb do Sistema Internacional. Aqui não está em Coulomb, tá? Está em ampere-hora. Mas eu lembrei para você a formulinha aqui do lado, só para você entender, ó, unidade de corrente, unidade de tempo. Unidade de corrente, unidade de tempo. Então isso aqui é uma carga, tá bom? Só que o tempo aqui não está em segundos, o tempo aqui está em hora. A corrente está em ampere e o tempo está em hora. Muito bem, volta comigo para o exercício. Fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui. Isso é a definição de 12 volts. 12 volts é isso, é 12 joules de energia fornecida para cada coulomb de carga. DDP, né, é uma quantidade de energia que eu dou para uma galera de elétrons poder se movimentar. 12 volts significa que eu estou dando 12 joules de energia para um coulomb de carga. Isso é uma enormidade de quantidade de elétrons para ele se deslocar, tá bom? Então essa parte aqui, ó, fornece 12 joules para cada coulomb de carga que flui através dela, é a definição de 12 volts, que já está anotado aqui. Continuando o texto. Se um gerador de resistência interna desprezível que fornece uma potência média de 600 watts, potência 600 watts. Opa! Aí você tem que vir na sua cabeça, galera, as formulinhas de potência. Vamos lá. Qual é a primeira que vai vir? PET. Tá. Mas essa questão, por enquanto, não deu tempo e também não deu energia. Aí tem que vir a próxima. Qual é a próxima? Pio. Opa, eu sei potência, eu sei DDP, vamos achar a corrente, tá? Vou só anotar esse dado aqui do lado, gente, ó. Carga é 100 ampere-hora e eu vou apagar isso aqui. Tá certo? Então vamos lá. Agora o que eu quero fazer? Eu quero colocar a formulinha do pio. Corrente é potência, corrente vezes DDP. A potência é 600, a corrente eu não sei e a DDP é 12. Esse 12 está multiplicando, vai passar dividindo. 600 sobre 12. Essa corrente vai dar
50 amperes. Muito bem, achei a corrente. Se é a corrente que ele quer, a gente matou o exercício, mas acho que não é a corrente que ele quer. Se esse gerador fosse conectado, vamos continuar aqui no texto, aos terminais da bateria descrita, quanto tempo ela levaria para ser recarregada? Bom, ele me deu a carga, lembra? 100 amperes-hora. E eu te lembrei a formulinha da carga, o kit. Então lá, carga é corrente vezes tempo. A carga foi dada 100 ampere vezes hora. A corrente você acabou de achar comigo, que é 50. Então vai dar para achar o tempo, gente. Pega esse 50 que está multiplicando, passa, dividindo. Então esse tempo vai dar 2 horas, galerinha. Por que saiu em hora? Porque o dado aqui está em ampere-hora. Então a corrente está em ampere, beleza, e o tempo sai em hora. 2 horas. Alternativa correta, letra B de bucéfalo. Vamos então agora para mais uma questão. Separei várias questõezinhas aí para a gente treinar, né? Lâmpada de luz ultravioleta são indicadas para higienização e esterilização de objetos ambientes em razão do seu potencial germicida. Em outro processo de esterilização, uma lâmpada ultravioleta de potência 60 watts, potência 60 watts, funciona sob diferença de potencial 100 volts. Lembra agora do pio, hein, galera? Lembra do pio. Aqui, ó. Pio, potência, corrente vezes DDP. Potência, DDP, dá para achar corrente. Tá? Eu acho que aqui, ó, como está em ampere, acho que é só isso mesmo. 60 watts funciona uma diferença de potência de 100 volts. A potência elétrica pode ser expressa em kW-ampere, kV-ampere, tá? Tá bom, mas ele está te dando uma coisa aqui totalmente desnecessária. KV-ampere é 1000 volts vezes o ampere, isso dá 1000 watts. Isso aqui ele está tentando te falar que se você pegar DDP e multiplicar pela corrente, você chega na potência. Ele está tentando de alguma forma meio estranha te dar a formulinha. Mas você é fera, você já lembra da formulinha, o pio, então você não precisa desse auxílio aqui. Então a potência é 60, a corrente é a pergunta e a DDP é 100. Esse 100 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então ficou 60 sobre 100, ou seja, 0,6 amperes é a resposta do exercício, letrinha B de bucéfalo. Acho que tá legal, né, gente? Assim, olha, aqui não tem exercícios mais difíceis de potência elétrica, tá? Aqui tem os básicos. Vou fazer mais um com vocês, tá? Mas são os básicos de potência, tá? Vou ver se eu gravo uma aula aí com os exercícios difíceis ou mais trabalhosos de potência, tá? Para essa prova, se você está vendo o vídeo preparando para essa prova dessa semana, não se preocupa com esses mais difíceis. Isso daí pensando no vestibular, tá bom? Então, para a revisão dessa prova, os mais difíceis eu não coloquei, porque eu não sei se o outro professor teve tempo de chegar nesses mais trabalhosos, tá bom? Uma célula solar ou célula fotovoltaica converte energia solar em energia elétrica por meio do efeito fotovoltaico. Esse efeito consiste no surgimento de uma tensão elétrica em um material semicondutor quando este é exposto à luz. Assim, a célula funciona com um gerador de corrente contínua, considerando uma experiência hipotética na qual um condutor único de resistência 20 ohms, então temos aqui resistência 20 ohms, é ligado aos terminais de uma célula fotovoltaica que gera uma tensão constante de 0,4 volts, então DDP, 0,4 volts. Quando iluminado pela luz solar, ele quer saber a potência desse aparelho aí. Bom, você não vai usar o PET, tá? Porque ele não te deu energia nem o tempo. Você não vai usar o pio, porque ele te deu DDP, mas não te deu a corrente. Mas dá para usar a outra equação, que é o por quadrado. Tá bom? Que é a junção do π com o uri. Por quadrado. Se você quiser, você pode fazer o seguinte, ó, você não sabe o U e o R, usa o uri, acha a corrente.
e depois usa o π. Dá na mesma. Faz o que você achar melhor. É que como a gente já conhece essa equação, é só usá-la. Então, potência é igual a DDP 0,4 ao quadrado sobre 20. Então, potência vai ser igual a 0,4 ao quadrado é 0,16 dividido por 20. Tá? Então, aqui, galerinha, tem que tomar cuidado aqui na conta, hein? Se fosse só sobre 2, daria 0,08. Se fosse 2, mas é 20. Então, é 0,008 watts. Beleza? Vamos colocar em notação científica? É 8 vezes 10 a menos 3 watts. 10 a menos 3 chamamos de mili. Então, essa potência é 8 miliwatts. Beleza? Simples assim, gente. Não tem muita complicação, não. Tá bom? Agora, o que eu preciso de você? Que você reveja a matéria, que você refaça exercícios que foi feito em sala, que você refaça a tarefa, tá? Não vai para a prova só com esse exercício aqui da minha revisão. Isso aqui é um guia para te mostrar o que você tem que estudar mais, tá bom? Então agora você vai para o seu caderno, para a sua apostila, para o seu livro, dedica lá, faz mais exercícios para chegar na prova dominando, tá bom? Valeu, galerinha. Aquele abraço. Tchau, tchau. Até mais.